Horas, panorama desta sexta-feira, 14,4 é a temperatura e nós estamos recebendo aqui no estúdio a Rosimeire Araújo Abreu. Ela é mãe social. E a Rosana Cristo Zagonel, coordenadora do Serviço de Acolhimento Institucional da Saidan. E justamente este trabalho de mãe social, essa expressão que chama tanto atenção e que é um trabalho, mas que provavelmente envolve muito afeto, é que a gente vai pautar hoje, nesta sexta-feira, que antecede o Dia das Mães. Vou começar com a Rosana, então. Bom dia, Rosana, tudo bem? Bom dia, tudo. Vou pedir para a Rosana falar um pouquinho mais pertinho, acho que do microfone, né? Tudo bem, Rosana? Tudo, não estou acostumada, né? Tudo bem, a gente agradece, então, a oportunidade de estar aqui, porque é uma maneira também de divulgar um pouquinho mais do nosso trabalho, né? Mesmo falando como mãe social, porque muitos não conhecem o nosso trabalho de perto. E a gente fica muito feliz porque ontem, quando eu falei para ela, ela também se sentiu bem, sabendo que o trabalho dela é um trabalho que a gente valoriza e que é bem visto também, né? Então, a gente fica muito feliz com isso e agradece muito vocês. Depois a gente vai falar de todos esses filhos aí do teu colar. Filhos e netos. Tem bastante gente ali, né? E vamos chamar a Meire, então. Meire, para o bate-papo. É assim? Bom dia, que é a mãe social. Bom dia, tudo bom? Tudo bem. Bom te ter aqui. Obrigada. Importante a gente falar o que a Saidan faz, né? Para o ouvinte que... Acredito que boa parte do Lajadense sabe do trabalho que a Saidan desenvolve. Quantos meninos estão lá hoje, né? Como é que é o trabalho que vocês realizam? Então, não é só meninos, né, agora. Agora tem os dois, né? Isso aí, porque agora são casas... Na origem era só meninos, Só né? meninos, isso aí. Mas agora são casas lares, certo, né? Então, meninos e meninas de 0 a 18 anos. A gente não separa o grupo de irmãos, então as casas, por isso que é misto, né? Porque a gente não pode, se tem irmãos, não tem como separar. Porque são casas lares, o que eu vou deixar um pouco para ela falar, mas é assim, o que é o trabalho? Eles estão lá para se sentir como se estivesse nas suas casas, não é um orfanato, como dizia antigamente, certo, né? São casas lares, então a gente procura assim chegar mais próximo de um lar normal, como é a minha casa, a casa de todos nós, né? Só para a gente exemplificar para nossa audiência, essas crianças estão lá, elas ficam um período, elas vão voltar para a família de origem, vão ser encaminhadas à adoção, cada caso é um caso? Cada caso é um caso. Muitos vão para adoção, assim, a minoria, né? Porque a gente faz o trabalho assim, quando chega no acolhimento, a gente procura a família extensa. A gente faz uma busca e vamos vendo o que pode ser feito conforme vai passando o tempo. Muitos pais se recuperam. Por quê? Porque eles estão lá ou por abuso. Esses não têm nem como voltar para casa. Mas os outros, que a maioria, os pais são drogados, os pais se recuperam e daí a criança volta, né? Mas isso depois de um período que a gente pode E Rosana, a indicação é via justiça sempre? Sempre via justiça. Ou seja, vocês não recebem lá uma criança, um jovem que vai por conta, né? Ou um familiar indicou, né? Sempre por indicação da justiça. Sempre por indicação, sempre. Vem com a guia de acolhimento, certo, tudo, né? Não, a gente nem pode receber. Né? Então, para entender um pouquinho mais da função dessa mãe social, o que faz esta mulher? E sei lá, é muita coisa, só coisa boa, sabe? Lá é muito boa na Saidan. As crianças também estão bem acolhidas. Lá é uma casa normal. Quando diz uma casa normal, é a função de uma casa. Tem horário para casa, acordar, para ir para a escola, para organizar a casa? Sim. Tudo tem horário lá, tudo. Para lanche, para almoço, para tudo. Você mora lá? Não. Não? Fica uma parte do dia? Sim. E aí as crianças acabam sendo assistidas por esta mãe social que faz um papel de maternidade, sim, por ali, para colocar ordem a ordem e afeto nessa casa. Quem tiver lá da mãe social é o mesmo papel da que fica e a que vai passar o dia. Tem uma que passa a noite, então? Sim. Perfeito. Quantas crianças tem hoje sob tua responsabilidade na tua casa social? Sim, tem
6, né? Na tua tem 6. 6. 6. 6. E a idade, como a Rosana falou, vai até 18 anos, né? De 15 para baixo, de até 15 pra 2 baixo. anos. Uhum. E você, então, passa o dia, tem uma que fica à noite, você fica Sim. durante o dia? Às vezes eu fico. Fica à noite Pra também. dar folga para outra, Aham. aí eu fico. Final de semana, um dia na semana. É assim, talvez eu possa falar. Nós temos 2 mães sociais em cada casa, porque pode acolher até 10 crianças em cada Certo. casa. Então, são 2 mães sociais, uma que fica 8 horas por dia, que no caso seria ela, e a titular, que a gente chama, que fica 24 horas e folga um dia. Hoje são quantas casas lares? São 2 Duas hoje. casas Aham. lares. Nós temos 3, né? Mas 2 que estão abertas porque não atingiu ainda o máximo, né, de crianças. Eu lembro de um programa que a Independente fez, a Rosana acho que não estava ainda na Saidã, não sei quanto tempo tu estás lá. 10 anos. 10 anos, faz mais tempo isso, que ainda não era Casa Lar, né? E eram só dos meninos, né? E que se falava muito na época de que a grande situação que envolve o acolhimento dessas crianças, desses jovens, é a carência afetiva, né? Muito mais do que ter uma roupa, uma comida, né? Uma cama para dormir, né? É a chamada carência afetiva. Como é que vocês trabalham esta questão específica lá na Saidã? Bom, então, a gente tem uma equipe técnica, né, que é a assistente social, a psicóloga e eu. E as crianças também são assistidas pela rede do município. Mas, assim, ó, realmente a carência é muito grande. Isso é a gente precisa dar... Elas querem muito colo, muito carinho, muito abraço. Nós temos uma menina que ela tem 16 anos, ela vem na minha sala e quer colo, me abraça, eles pedem pelo carinho da gente, o afeto. Mas a gente também tem que ensinar que tem que ter disciplina, né? Não só o amor, a gente tem que Porque ser... se abraçar um, tem que abraçar todos de uma vez, porque fica com ciúme, né, Rosana? Isso é bastante. Então, assim, a gente dá bastante amor, a gente trata, porque eles já vêm com o psicológico deles, assim, muito, muito frágil, né? Então, a gente tem que começar a levantar tudo de novo, né? Começar a conquistar eles, porque tem uns que às vezes chegam e nem conversam com a gente. Eles ficam no quarto, não querem sair, daí com o tempo, com o trabalho que a gente faz, eles vêm vindo e buscando a gente, daí não querem. Nós temos um caso lá que já tinha, logo que eu entrei na Saidã, eles estavam acolhidos, aí eles saíram, retornaram para a mãe, e agora, em agosto do ano passado, era 5 horas da manhã, bateu o menino com as 2 irmãs e o cachorrinho lá, pedindo socorro, né? E estão lá ainda, então... É só quem está lá o dia a dia para ver como é que sabe. é o trabalho, né? E pensando nesse retorno depois para as famílias, né? A Rosana fala dessa chegada na casa que é sempre tortuoso, né? Por mais que eles estejam sofrendo, estão saindo do seio familiar para um desconhecido, até que as coisas comecem a se encaixar. E depois, quando eles recebem a informação que vão voltar para aquela família, porque o tempo de permanência de cada um no lar também é indiferente para cada realidade, Sim, né? sim. E aí, pensando nesse retorno, como é que é essa quebra de novo que vai acontecer de contato com essa mãe social, com essa estrutura? É muito triste, sabe? A gente fica feliz, a gente fica triste, porque a gente se separa, né? Mas é gratificante. A gente vê eles felizes, né? Voltando para casa. E eles também passam por esse processo de adaptação, de Sim. entender que estão saindo dali. Sim, sim. Tanto é que antes de eles retornarem, a gente faz o trabalho assim, começa visitas, aí depois passa um dia, depois um final de semana, e daí assim vai indo as férias, gradual. vai indo gradativamente, para até eles, porque eles também, que nem esse caso que eu dei, a mãe não apareceu ainda lá, né? Então é bem... A gente sabe de histórias do passado e talvez a realidade agora, né, dos que estão lá possa ser parecida ou não, mas de pais, ou de pai que matou a mãe, né, de pais que estão presos.
Vocês têm realidade lá de jovens que nunca mais viram o pai e a mãe, ou porque não estão mais conosco, ou que estão presos, ou que morreram? Essa é uma das perguntas. E a situação daqueles que atingem a idade máxima. Como fazer, como vocês têm procedido em relação a isso? Sim, nós tivemos casos, sim, que perderam o pai e mãe, né? Então, quando atingir a maioridade, foram saindo. Mas eles são assim, que nem a gente insere eles no me fugiu o nome agora, a gente procura um trabalho. No mercado de trabalho. No mercado de trabalho, isso. E aí eles começam a trabalhar e a gente já começa a fazer eles entender que quando eles tiverem 18, já começa nos 16. Aí eles têm, uns vão, que nem nós tivemos o caso de uma menina que fez 18 e saiu e foi morar com o noivo. Aí outros que não têm, eles alugam um JKzinho e continuam trabalhando e fazem a vida deles. Certo. Teve um caso de uma menina também que a gente não tinha onde ir, ela não poderia morar sozinha. Aí ela foi para um outro lugar onde acolhe após os 18, né? Assim, olha, eu vou te dizer, a gente teve vários acolhidos e, assim, dá para dizer assim, ó, que 90% deles estão bem hoje, sabe? Claro que a gente não consegue fazer milagre, né? Mas a gente tenta. Alguns que estão ali, então, não voltam para suas casas e são encaminhados para o processo de adoção. Ou não? Agora nós temos uma só. Sabe? E esse também é um processo que é gradual, a chegada dessa nova família? Sim. Sim, até dependendo da idade, mais ainda, né? Mas não é uma realidade comum a adoção, né? Não. Lamentavelmente, não é. Não é. Sabe disso? Esse caso que nós temos é uma menina, já tem 13 anos, é mais difícil até, né? Então, mas... Ainda quero perguntar para a mãe social como que é essa relação de afeto, pensando na abertura do bate-papo, eu falei muito me veio a mãe que coloca a ordem na casa, né? Hora de acordar, é hora de dormir, hora de escovar os dentes. Mas essa questão afetuosa de pedir ajuda, de contar um segredo, de contar algo que aconteceu durante o dia, também tem essa relação da maternidade. Tem. De proximidade. A gente fala logo, ó, é igual mãe. Precisar, pode falar. Se tiver triste, alegre, elas vêm e falam pra gente. Se tiver triste, não quer falar, a gente vai lá, dá aquele jeitinho de mãe, né? Elas vão, se abrem com a gente. É assim. Igual mãe e filha mesmo. As datas comemorativas me parece que são trabalhadas de uma forma diferenciada por vocês, né? Por exemplo, agora a questão Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, porque são datas que remetem, né? Puxa vida, por que eu não estou com a minha família comemorando, então, o Dia das Mães? Porque eu não estou com a minha família que eu digo, né? A família de origem, né? Comemorando o Natal. Então, a gente sabe que vocês fazem um trabalho especial também em relação a isso. Sim, essas datas até eles se desorganizam bastante, psicologicamente, né? Porque fazem os trabalhos na escola, todos têm que fazer porque são iguais, né? E daí, graças a Deus, eu sou privilegiada, porque eu ganho de todos eles, que nem ontem eles já chegaram com os trabalhinhos, os presentes, Dia das Mães, eles trazem para mim. Então, porque como eu sou a responsável por eles, a tutora deles, eles não mãe, eu sou avó, então, porque a mãe é elas. Né? Elas fazem cartinha pra gente, aí dizem, tia, eu trouxe uma coisa pra ti. Aqui, mas é uma época, muito bonito, sabe? Assim, a gente chega assim, se emociona. Natal, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, é muito triste, porque eles sentem, mesmo os que já perderam o pai e a mãe, mas tinham, né? Então, é bem complicado. E a gente procura, assim, ó, da melhor maneira possível, fazer eles não lembrar muito disso, né? Que nem ontem nós tivemos a festinha na PAI de uma menina, e aí eu fui, meu Deus, ela nem parecia, quando ela me viu, ela fez a festa, ela né? me contou. Então, a gente tenta chegar mais perto
a gente sabe que não vai substituir nunca uma mãe e um pai. Mas eles ficam muito Mas a felizes. gente faz chegar assim o mais perto possível. Durante a semana eles têm as atividades escolares e final de semana é um roteiro de casa, como se eles estivessem numa casa. Isso aí. Como se estivessem na casa da família biológica, né? Isso aí. Elas passeiam, as mães sociais saem com eles passear. Às vezes fazem piquenique. Vai no campinho, faz tudo. Lá eles brincam, correm, jogam bola. É assim. A maioria vai na FOC ou vai no Santo Antônio? Não, nós temos no Castelinho, uma No que está fazendo Castelo. Opa, magistério. legal. Temos uma na São João Bosco. Aham. E o resto, então, na FOC. E no turno oposto, eles vão na Islã, na frente ali da escola. A gente também, assim, por isso pergunto, porque existia a prática da possibilidade, né, o Fabiano quer lá, no final de semana, pegar alguém para passar com a família. E isso foi, com o tempo, foi cortado porque as crianças, ao saírem, também tinham esse afeto por quem ia lá buscá-las. Isso não ocorre mais ou ainda há essa possibilidade de alguém ir lá, vou lá passar um final de semana, pegar alguém para passar um final de semana comigo? É possível? Vocês têm feito isso? Como é que é? Tem o apadrinhamento afetivo, né? Certo. Então, nós temos 2 meninas gêmeas que elas têm uma madrinha. Então, essa madrinha afetiva vem buscar elas De vez em cada quando. 15 dias. Ou ela liga e diz, hoje eu vou almoçar com elas. Daí busca, almoça. Então, eles têm isso. E também, assim, é feito um trabalho para te ver, né? Porque tem uns que a gente sabe que vão retornar à família. Daí não adianta, né? Porque daí já é mais um vínculo que eles vão perder depois com essa madrinha, se tiver que voltar para a família, né? É mais uma perda na vida deles, então. Mas isso é um processo que é possível para algumas crianças. Sim. É só conversar com a gente, daí a gente faz a nossa psicóloga faz a avaliação, assistente social também, e daí sim, é possível sim. Eu perguntar para a Rosimeire, que é a mãe social, se você tem filhos teus? Tenho. Tem. Quantos filhos? Eu tenho 4 filhos. 4 filhos. Como é que é a tua relação, o que os teus filhos biológicos, digamos assim, falam do teu trabalho lá como mãe social? Eles acham maravilhoso. Te apoiam? Bom. Sim. Mãe de tantos agora. Sim, bastante. E, Rosana, te instiguei lá na abertura da nossa entrevista, porque tem muitos bonecos no teu colar. São filhos e netos. Sim, eu tenho 5 filhos e tenho 6 netos. 5 filhos, 6 netos. E a mãe social, a Rosimeire, tem 5 filhos, não tem netos. Eu tenho 4 filhos 4 filhos. e 3 netinhos. Ah, tens 3 netinhos. Você é natural de onde, É meu? um timão. Ceará. Ceará, né? Tem Deu para sotaque, perceber no teu né? sotaque, é diferente. Mas mora aqui há alguns anos. Não, tá com pouco tempo. É? Sim, acho que 1 ano. Já se ano. adaptou ao frio ou não? Sim, já. Já? Então tá Já? bom. A gente sempre faz essa pergunta, né? Quando a pessoa tá chegando recente. Ah, que legal. Muito bem. Belas experiências aí. Destacar aqui que a dona Rosana é filha do nosso saudoso seu Arair Melo Cristi, né? Que foi colega do Grupo Independente anos atrás, né? Trabalhou aqui conosco. Muito bem. Tá aí feito o registro também, né? Desejar para vocês um ótimo Dia das Mães, um feliz Dia das Mães. E parabenizar pela carreira que escolheram, pelo trabalho que exerce, que a gente sabe que muito mais do que uma atividade profissional envolve muito carinho, muito afeto, um olhar de atenção, de maternidade mesmo, né? A prova disso é que o nome é Mãe Social, né? Desta atividade. Então, parabéns pelo dia e pela carreira. Obrigada. A gente que agradece e convidamos vocês para uma oportunidade que tiver ir lá conversar, tomar um cafezinho com nós e conhecer melhor, mais de perto, a nossa querida Saidã. Quero fazer uma referência aqui na nossa campanha de arrecadação de alimentos foi no ano passado, Rosana? Já não Que lembro. Foi ano passado, final do ano. Né? Parte das doações foi lá para a Saidã. A Corrente do Bem, né? A Maristela, a gente sabe que dá uma atenção especial para vocês lá, então merecido, né? E parabéns pelo trabalho de vocês. Muito também. obrigada, a gente que agradece. Conversamos nesta sexta-feira no bate-papo com a Rosimeire Araújo Abreu, mãe social, e com a Rosana Cristi Zagonel, coordenadora do Serviço de Acolhimento Institucional da Saidã. E nós falamos